lança-perfume, uma das drogas mais populares dos carnavais brasileiros. Já foi um dia até legalizada no Brasil, mas hoje não tá mais não, tá? Vem comigo que eu vou te contar toda a história por trás do lança-perfume. O que é, como surgiu e como que ficou tão popular. Oi, eu sou a Mica, eu sou perfumista e seja muito bem-vindo ao canal mais perfumado do Brasil. Com um lança e um lenço, assim o carnaval estava feito. Frase do Haroldo Costa, um escritor, ator e sambista da primeira década do século XX. O lança-perfume chegou no Brasil em 1906 e era uma substância usada como uma brincadeira de carnaval. Era legalizado e era como se fosse uma serpentina, sabe? Confete de carnaval, espuma. Era como se fosse isso e as pessoas costumavam espirrar uma nas outras por pura brincadeira e diversão. O lança teve a origem na França e surgiu como um artigo de paquera no início, uma coisa completamente diferente do que a gente estava usando aqui no Brasil. Lá na França, as mulheres usavam lança-perfume para paquerar os homens, para chamar atenção, como se estivessem passando um perfume, sabe? Aqueles perfumes de bomba e mangueira, que são super charmosos e chiques. Isso era o lança-perfume na época. Depois a moda foi pegando pela Europa e quando chegou aqui no Brasil, em 1906, as pessoas começaram a usar no carnaval como brincadeira. E daí os brasileiros começaram a perceber que se você espirrasse em grandes quantidades na frente do coleguinha lá, dava um barato, dava uma certa brisa. Então o consumo começou a aumentar muito por ser uma substância que dava uma sensação prazerosa. E deixando muito claro aqui, gente, a minha intenção com esse vídeo não é incentivar o uso, muito pelo contrário, é poder mostrar quais são os malefícios, qual é a origem, porque realmente é uma droga muito popular, trazer o porquê dessa substância ter sido proibida, que também não é nada à toa, né? Bom, voltando à história, com o alto consumo do lança-perfume na época, as pessoas começaram a entender que se você espirrasse direto na boca, a sensação de zureta ali na hora era muito mais intensa. Então esse consumo começou a se popularizar no Brasil inteiro e as vendas aumentaram muito. A fabricante francesa Rodia, que trazia para o Brasil o lança-perfume, abriu várias filiais aqui no nosso país e foi assim, eu acho que foi o lugar do mundo que mais se popularizou essa substância. E lógico, realmente acabou fugindo da sua origem inicial, que era com essa ideia de paquera, apenas usava um sprayzinho ali com um cheiro meio de nada. E pra mim, assim, o mais louco de tudo isso é que todo mundo achava normal. Eu tenho certeza que seus pais e seus avós já bafuraram e acharam incrível e achavam super normal, que não era nada de outro mundo. E só depois, muitos e muitos anos depois, que um super jornalista começou a associar o lança a muitas mortes que estavam acontecendo no período de carnaval. Porque quando as pessoas morriam por causa do lança-perfume, porque as pessoas que morriam no carnaval de parada cardiorrespiratória eram consideradas por abuso de álcool. Nunca era por causa associado ao lança-perfume. E essa primeira pessoa começou a associar o uso do lança com as mortes que estavam acontecendo, e daí que o bafafá começou a surgir sobre a proibição da substância. Bom, e essa pessoa abençoada que começou a perceber os malefícios do lança foi o Flávio Cavalcante, que era um super jornalista na época, e ele tinha um programa de televisão na TV Tupi. E olha só essa história que curiosa, ele era tão famoso, tão popular, que a Rede Globo, quando foi estrear o programa Fantástico, que era no mesmo horário do programa dele, eles ficaram morrendo de medo que o programa tivesse baixíssima audiência, porque o programa do Flávio Cavalcante tinha uma audiência absurda e ele tinha muita relevância na época. Por isso que também foi tão rápido a proibição, logo depois que ele soltou uma matéria falando do lança-perfume e dos seus malefícios. Agora vamos falar da parte que interessa, que é a composição que ficou tão popular. O que tem dentro do lança-perfume? Basicamente, o lança-perfume é um composto de diversos solventes orgânicos e incluindo na fórmula tem etanol. Exatamente, combustível era usado na composição do lança-perfume. E além de todo esse composto de solventes, o lança-perfume tinha uma fragrância na fórmula. E a fragrância era estratégia de marketing olfativo. Olha só que visionários já naquela época. Eles entendiam que quando uma pessoa estivesse usando no meio de outras pessoas, como era no caso do carnaval,
as outras pessoas sentiriam aquele cheiro que era característico do lança-perfume e teriam vontade de usar também e acabariam comprando ou consumindo ali na hora. E eu achei isso extremamente curioso, porque pensaram realmente em tudo sobre essa substância e ficou muito curioso. Mas e aí, me conta aqui nos comentários se você gostou de saber sobre essas curiosidades. Beijos!